Livro de Juízes, capítulo 14 ao 16, de 1 a 31, a Bíblia fala de Sansão. Sansão veio como providência de Deus para o seu povo Israel. Deus escolheu uma mulher estéril. O anjo do Senhor se dirigiu a ela e lhe falou que ela teria um filho, que o nome desse filho seria Sansão, nazireu desde o ventre materno. Nazireu significa consagrado. Sansão foi consagrado desde o ventre materno para uma missão específica, que era a missão de, através da sua força, defender a nação israelita, pois a nação israelita vivia debaixo da opressão dos filisteus, pois eles não tinham liberdade nem para colher o fruto da semente que eles plantavam. E Deus se dirige à mulher de Manoá e faz a promessa àquela mulher de que ela ganharia um filho, mulher estéril. E essa mulher creu na promessa de Deus e gerou Sansão. Sansão recebeu as recomendações da sua mãe, do seu pai Manoá, desde a sua infância, acerca daquilo que era permitido fazer e daquilo que não era permitido fazer. Como nazireu, Sansão era consagrado a Deus para aquela missão específica. Dentre o protocolo da obediência de Sansão estava incluso o não cortar os seus cabelos. Logo, Sansão tinha cabelos longos e aquelas madeixas compridas era exatamente o sinal do pacto de Deus com Sansão, da força que ele necessitava. Ou seja, Deus concedeu a Sansão a força que a nenhum outro homem foi concedida, para que ele pudesse livrar o seu povo da opressão dos filisteus. Mas só que, como todo forte tem uma fraqueza, Sansão tinha a sua fraqueza. Por isso, o tema desta mensagem é: não flerte com o pecado. Como homem limitado, Sansão, ele gostava de flertar com o pecado, mesmo sabendo que ele não poderia flertar com o pecado, pois para ele era uma questão de permanecer alinhado ao desígnio de Deus, de permanecer obediente a Deus. Contudo, Sansão sempre estava flertando com o pecado, pois dentro do peito de Sansão pulsava um coração frágil, e cuja fraqueza que habitava no coração de Sansão era a lascívia. Ou seja, o ponto fraco de Sansão era se envolver com mulheres bonitas, pois a beleza ela nunca serviu de aferidor para que fosse realmente aprovado um casamento ou um relacionamento. Sansão sempre estava se envolvendo com mulheres filisteias, até casar com uma filisteia. Sansão casou. Quem era os filisteus? Os filisteus eram um povo pagão, que adorava a deuses estranhos. E como a Bíblia diz, não existe comunhão entre luz e trevas, entre filhos de Deus e filhos de Belial. Belial é uma entidade do mundo antigo que era adorada como Deus. Mas Sansão não guardava dentro do seu coração
a obediência ao conselho de Deus, a obediência ao conselho de Deus, aquilo como ele precisava viver para que ele permanecesse como juiz, como libertador do seu povo, como aquele a quem os filisteus temiam. E nessas idas e vindas de Sansão, nesse desejo, nessa vontade obcecada por se flertar com o pecado, se envolver com mulheres que não deveriam se envolver, Sansão conheceu Dalila. E ao conhecer Dalila, Sansão, ele se esqueceu que todo aquele que flerta com o pecado é como alguém que caminha a passos largos para um despenhadeiro escorregadio, cuja queda será apenas uma questão de tempo. A Bíblia fala no Novo Testamento de um dos discípulos de Jesus, o Judas Iscariote. Judas Iscariote, esse gostava de flertar com o pecado. Judas Iscariote flertava com a cobiça, flertava com a ganância, flertava com a avareza, que é idolatria. A avareza é idolatria. E ele demonstrava isso pela sua desonestidade. Judas flertava também com a desonestidade, pois as ofertas, aquilo que era colocado no lugar das ofertas para o sustento do ministério de Jesus, Judas se considerava, achava-se no direito de retirar uma parte para ele, ou às vezes até ficar com tudo aquilo que era depositado na casa de Simão, quando a mulher quebrou um vaso com um perfume caríssimo e enxugou os pés do Senhor Jesus. Aquilo para Judas foi terrível. Judas se indignou e disse: olha, porque esse desperdício poderia vender-se isso aí e dar de esmola aos pobres. Mas como Jesus conhecia o coração de Judas e sabia o intento do coração de Judas Iscariote, Jesus disse: olha, os pobres vós sempre os tende convosco, mas a mim não. O que ela fez ficará em memória. Judas, ele flertava com o pecado, com a ganância, ele flertava com a cobiça, flertava com a desonestidade, até chegar o momento exato, o que não foi difícil, porque um abismo chamou outro abismo, de vender Jesus pelas 30 moedas de prata. Mas voltemos a Sansão. Sansão, nas suas indas e vindas, nos seus romances com as filisteias, Sansão conhece Dalila. E Dalila era uma mulher estratégica, uma mulher tinhosa. E logo assim que o rei dos filisteus percebeu esse envolvimento de Dalila com Sansão, propôs a ela a descobrir onde estava o segredo da força de Sansão. E aí não foi difícil. Sansão se apaixonou por Dalila, pois a paixão de Sansão por Dalila foi o combustível suficiente para quem caminhava, para quem se aproximava do penhasco escorregadio. E Sansão se entregou a Dalila, e nos braços de Dalila, Sansão se rendeu na sua alcova de amor proibido. Sansão revelou a Dalila de onde vinha sua força, que era tudo o que os filisteus queriam saber. A força de Sansão não vinha das suas madeixas longas, que tinham que ser preservadas, mas a força de Sansão estava na sua obediência ao conselho de Deus, na sua obediência à palavra de Deus, que teria sido ensinada a ele desde a sua meninice, pela sua mãe e pelo seu pai Manoá. Era na obediência dele a Deus que estava a força, era de onde vinha a sua força, que o foi capaz de pegar um leão pela boca e rasgar um leão ao meio. Sansão foi o homem mais forte que já existiu na face da terra. E aí Sansão
entrega a Dalila o segredo da sua força. O segredo da sua força era a sua consagração a Deus. O segredo da sua força era a sua obediência a Deus. O segredo da sua força era o temor de Deus no seu coração, mesmo para com aquilo que poderia ser considerado insignificante, porque cabelo longo nunca foi sinônimo de força aos homens dos nossos dias. Mas o de Sansão tinha um significado diferente. Olha, meu amigo, eu quero te dizer, tenha cuidado com as suas fraquezas. Sansão, apesar de conhecedor das suas fraquezas, que era a lascívia, a sua queda por mulheres belas, formosas, mulheres bonitas e cheirosas, ele sabia que a sua fraqueza estava ali. Aquilo era o seu ponto fraco, onde sempre o inimigo iria bater. O inimigo sabe o ponto fraco dos homens. O inimigo conhece os seus pontos fracos e ele vai sempre bater naquele ponto fraco. Pois, previsível como é Satanás, ele vai sempre bater no mesmo ponto que bateu em Adão lá no Jardim do Éden, que é a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Tenha cuidado. Você com certeza é conhecedor das suas fraquezas. Eu sou conhecedor das minhas fraquezas. Por isso eu não posso me distanciar de Deus. Por isso eu não posso deixar de orar. Por isso eu não posso me afastar da palavra de Deus. Tenha cuidado com as suas fraquezas. Atente para o que a palavra de Deus diz. Guarde o conselho de Deus no seu coração. Mantenha a sua vida particular de segredo com Deus, para que você não possa seguir o mesmo exemplo de Sansão. Sansão não foi por falta de aviso, não foi por falta de alguém que cuidava dele, pois a mãe de Sansão tinha um cuidado todo especial, tinha um apreço muito grande para com ele, porque apesar de ser filho único de uma mulher estéril, ele era também uma promessa de Deus para quebrar o jugo, para quebrar o cetro opressor dos filisteus e sobre Israel. Mas ele não atentou para nada disso. Entregou o seu segredo a Dalila, de onde vinha a sua força. Dalila chamou os filisteus. Os cabelos de Sansão foram cortados. Sansão foi levado à prisão. E por um maldito punhal, Sansão teve os seus olhos vazados. Os olhos de Sansão foram trespassados pela lâmina fria de um impiedoso punhal nas mãos do filisteu. E agora Sansão na prisão, não conseguia enxergar. E em um dia das festas ao deus estranho Dagom, Sansão foi levado ao templo para que, como que em uma cena de humor negro, Sansão divertisse os seus algozes, inimigo da nação de Israel, inimigo do seu povo, pela sua falta de vigilância. E ali findou-se os dias de Sansão, sendo escarnecido como motivo de escárnio, como motivo de vergonha, de sofrimento e dor para Manoel, seu pai, para sua mãe e para os seus irmãos. Por isso, tenha cuidado, não flerte com o pecado. Quando você perceber que você está indo em direção ao abismo, quando você perceber que você está indo em direção a um lugar alto, a um penhasco escorregadio, flertando com o que você não deve flertar, que é o pecado, tenha cuidado, abra os seus olhos, atente para o que disse Jesus. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Por isso, querido, guarde esse conselho no seu coração. Tenha um dia abençoado e que Deus te abençoe.
em Cristo Jesus. Sou o pastor Antônio Oliveira e o meu canal é Verbo e Vida. Deus te abençoe.